Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e essa é a aula número 1 do curso de improvisação. Eu tô deixando essa aula aqui no YouTube porque eu sei que pode interessar muita gente. É também um jeito de você conhecer o curso, ver como é que ele é, ver se você se interessa por ele. As vagas estarão abertas até quarta-feira, então você tem ainda 3 dias para pensar se realmente vale a pena para você entrar. E entre em contato comigo, tira todas as dúvidas, pode perguntar o que quiser e eu vou colocando as pessoas no grupo. A turma já está formada, porém tem algumas vagas ainda, então eu queria ainda dar esse prazo. Eu considero que se você entrar alguns dias atrasado não tem problema, mas depois de quarta-feira eu vou trancar, porque daí a partir dali eu considero que é nocivo já você entrar atrasado. Então vou ter alguns dias a mais ali para quem ainda não entrou, tá bom? Então o que a gente vai ver nesse curso? Primeira coisa, a gente vai ver a estrutura dele aqui hoje e eu também vou passar uma lição sobre motivo, frase, organização melódica e vou passar algumas lições para você fazer em casa e me mandar em vídeo. Esse curso ele é baseado inteiro nisso, então eu preciso muito que você faça as lições aqui. Terão 3 lições nesse vídeo que eu vou pedir para todos os alunos do curso me mandarem em vídeo. Como é o jeito legal para você me mandar? Manda por link do YouTube. Então cria um canal no YouTube, não sei se você já tem, mas todo mundo já tem. Posta o vídeo lá, pode deixar privado e me manda o link, pode mandar no grupo também. Eu acho que é legal todos assistirem todos os vídeos, porque os erros que eu vou apontar de um aluno podem servir para outro também. Então, esse é o jeito mais legal de fazer. Se quiser deixar o vídeo aberto, pode deixar. Eu acho que é muito legal a gente já ir se expondo, já ir dando a cara, sabe? Tipo, ô Renato, eu tô no começo ainda, mas já vai mostrando, já vai fazendo. É assim que a gente evolui e é assim que a gente vai perdendo a vergonha também de improvisar, de, enfim, quebrar nossas limitações. Bom, nesse curso a gente vai ter algumas aulas que a gente vai aprender estruturação melódica, como ela funciona. A gente vai aprender a como lidar em determinados tipos de harmonia. A gente vai aprender diversas músicas e no final a gente vai fazer nosso recital sobre incompatibilidade de gênios, que é uma música que reúne várias coisas que a gente vai ver no curso. Porém, o curso a gente não vai ficar só sobre essa música. Ela vai ser ali nas 3 últimas aulas, só pra gente finalizar sobre ela. Durante o curso eu vou passar um monte de coisa que vai ajudar a gente a improvisar ela. Por exemplo, harmonias que se movem em quartas, harmonias menores, como pensar por acorde. Então a primeira coisa que eu quero abordar é isso. Como a gente vai ter os tipos de improvisação. Você já deve ter percebido muito isso, né? Tem músico que pensa numa única escala e sai fazendo solo, e tem músico que às vezes faz uma coisa mais complexa. Como é que será que isso funciona? Então tá aqui o primeiro gráfico dessa aula, que vai estar lá no grupo também da galera. Então a gente vai ter um tipo de improvisação, que é horizontal, e um outro tipo vertical, que é isso que está na sua tela. Então o que foi que o músico pensou ali? No acorde 2 do campo harmônico, eu uso a escala dórico. No acorde 5 eu uso a escala mixolídio, no acorde 1 eu uso a escala jônia. Tudo isso é a mesma escala, então não precisa pensar em modo. Nesse caso você vai usar os centros tonais. Você vai usar uma única escala sobre esses 3 acordes. É um jeito legal de solar? Funciona, vai ajudar em algum ponto. Esse curso aqui vai abordar isso, porém não é o nosso objetivo central. O nosso objetivo central é a gente conseguir fazer essa segunda coisa aqui, que é fazer uma improvisação vertical, pensando por acordes. O que a gente vai ter ali? A mesma cadência, 2, 5, 1, porém o que a gente vai fazer? No acorde 2 você pode usar a escala dórico, pode. Mas se você quiser usar um dórico 4+, por exemplo, seria uma escala artificial. Ali no acorde dominante ele é o que mais permite fazer coisa. Então, por exemplo, você pode usar um mixo 11+, você pode usar uma escala alterada, uma escala Dundim. Existem diversas escalas artificiais que você pode usar ali. E no dó jônio eu vou usar o lídio, por exemplo, que também é uma escala artificial, não é a escala dele, a escala dele seria o jônio. Então o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo as escalas. Com isso, eu gerei um pensamento vertical. Porque eu não posso pegar uma única escala e colocar nos 3 acordes. Ela vai funcionar apenas em um. No outro acorde vai ter um outro. Então você viu que eu usei 3 cores. É uma improvisação bem mais colorida em questão de sonoridades. Porque o outro você ficou numa única escala, passando pelos 3 acordes. Muitas vezes é até uma improvisação inconsciente, porque você às vezes está usando a escala ali e tal, você sabe até a nota que está tocando, mas não sabe a relação que ela exerce sobre o acorde. Já nesse segundo não, você tem que sempre saber qual é a nota que você está tocando e o que ela exerce em relação ao acorde. E aí nesse segundo já vai permitir essas escalas artificiais. Não quer dizer que um jeito é melhor do que o outro, mas esse é o objetivo do curso. Por quê? A improvisação jazzística ela é mais pensada dessa forma, e esse é o jeito mais difícil de solar. Então a gente até vai passar pela improvisação por centros tonais, porque eu acho que é legal você saber um pouco disso, e é geralmente o que você já sabe fazer quando entra nesse curso. Todo mundo já meio que sabe pegar assim, aqui é um blues, vou usar a escala blues aqui. É o que a gente vai fazer nessa aula de hoje, inclusive. Hoje a gente vai fazer uma aula que vai pensar por centro tonal. Porque a gente não quer ficar pensando na harmonia, eu quero usar apenas os elementos melódicos. Hoje é uma aula que a gente vai abordar a melodia. Então eu quero isolar os fatores, então a gente vai acabar pensando por centro tonais. Então, esses 2 jeitos vão funcionar. Porém, eu quero já adiantar aqui que o objetivo do curso é a gente conseguir pensar rápido e por acorde.
Isso é difícil, é um grande desafio, e tocar em cima dos changes. Então, muitas coisas desse curso vai ser baseada nisso. Conseguiu entender a diferença entre os dois? São 3 acordes que estão no mesmo campo harmônico. A gente tocou 2, 5 e 1. Poderia usar apenas uma escala nele, porque todos eles foram formados pela escala de Dó. Então, poderia tocar a escala maior de Dó. Só que como é que vai ficar o som disso? Vai ficar um som muito parecido com sabe o solo do La Bamba? Vai ficar muito parecido isso. O cara vai tacar um jônio ali, vai subir e descer. Dá pra fazer muita coisa com o jônio. Pode usar os arpejos do campo harmônico, tudo mais. Mas vai ser uma pizza, sabe? Que ela é feita de massa de queijo, molho de queijo e com queijo em cima, sabe? Todas as notas vão ser sempre as mesmas. No segundo caso ali, quando mudar de acorde, você vai poder usar outras notas. Vamos supor ali que naquele sol você vai usar um mixolydian de 11+. O que vai aparecer ali? Vai aparecer uma nota Dó sustenido, que não tinha nem no Dó e nem no Ré. Então, durante o acorde de Sol, você vai poder passar pela nota Dó sustenido. E ela vai ter um som muito legal na improvisação. Isso ajuda muito na criatividade até, né? É aquela coisa que eu sempre falo. Como é que você vai ser um músico mais criativo? É testando essas possibilidades, é saindo do óbvio, não fazendo aquilo que você já sabe, mas fazendo uma coisa nova e tentando aprender uma coisa nova. Né? Não é só um dia você acordar inspirado e... hoje eu tô inspirado aqui. Você vai acabar fazendo aquela mesma penta, começando da tônica. Então, esse curso aqui serve para forçar essas coisas novas e tirar da zona de conforto. Vamos falar sobre a estruturação melódica. O que é uma melodia? Como faz para criar uma melodia legal no baixo? Esse é um curso de improvisação, então é pra gente aprender a criar coisas instantaneamente no nosso instrumento. É uma composição feita na hora. Para isso, a gente precisa conhecer a estrutura de uma melodia. Então tem uma metáfora que eu acho muito legal, é comparar um discurso melódico com um discurso textual. Então é uma linguagem verbal versus uma linguagem musical. Então vamos para essa segunda tabela. Eu coloquei aqui uma metáfora que eu acho muito interessante para a gente entender nosso solo. É como se fosse um texto. Então as letras são como se fossem as notas. Você tocou apenas uma nota, é como se fosse uma letra para você escrever. Depois você vai ter as palavras, que são os motivos. O que são motivos? É quando você toca 2 ou 3 notas com algum ritmo. É uma estrutura básica que depois vai formar uma frase, que depois vai formar uma melodia. Por exemplo, o que seria um motivo? Vou repetir esse motivo com outras notas. Então, o que ele fez? Ele construiu uma música com motivos. Se você ouvir essa música, é só motivo, motivo. Ele vai saturando e vai desenvolvendo o motivo para criar a melodia principal dele. Se você não conhece, essa é a quinta do Beethoven, a mais famosa do mundo, né? Depois temos a frase, que é a mesma coisa do que a frase musical. É uma junção de vários motivos. Por último, a gente vai ter o parágrafo, que é como se fosse um pedaço da nossa melodia, né? Um pedaço maior do solo. Vamos supor, foi o que você fez durante a parte A do tema, uma coisa um pouco maior. Por exemplo, você foi tocar The Chicken, você fez uma melodia ali que às vezes passou por uns 2, 3 acordes, então isso aí já seria como se fosse um parágrafo, vamos dizer, uma melodia um pouco maior. E no final teremos o texto, que é o seu solo inteiro. O seu solo é a sua apresentação, é o seu discurso completo. É muito importante você saber esses termos, porque a gente vai usar isso para analisar os solos de pessoas famosas e consagradas. Se um dia você for fazer um curso na Berkeley, ou qualquer conservatório gringo, enfim, fazer um mestrado em música fora do Brasil, você vai ver que você vai usar esses mesmos termos. Todos os livros de análise de improvisação usam essas palavras, então já é um consenso dentro da comunidade. Quando você for conversar com outro músico, você falar, vamos usar esse motivo, vamos repetir esse motivo, vamos desenvolver esse motivo, e aí vai ser criada uma frase. Todo mundo vai entender o que você está falando em qualquer lugar do mundo, porque isso já é basicamente universal, basta você traduzir as palavras que vai dar certo. O motivo, que é essa coisa menor, ele foi muito usado na ópera, por exemplo, para designar um personagem, ou uma situação, ou um comportamento. Isso depois vem para os filmes, né? Por exemplo, quando você ouve um... O que é isso? Isso é um leitmotiv. Quando você ouve isso naquele filme lá, Psicose, quer dizer o quê? Que o personagem está sobre aquele comportamento psicótico que faz, geralmente, ele matar as pessoas. Então, esse é um leitmotiv usado no filme, isso é uma tradição vinda da ópera. Se você for assistir uma ópera, você vai ver que cada personagem tem um motivo que vai se repetir e vai se desenvolver ao longo da peça. Isso é muito legal e isso depois é trazido para a improvisação. Então, a tarefa número 1 que eu vou passar aqui é o seguinte: eu vou passar 2 músicas do Coltrane para você ouvir e eu quero que você ouça com atenção, reparando o que é frase, o que é motivo, o que é apenas uma nota parada que ele tocou, o que é o parágrafo dele, o que é. O solo dele é muito bem estruturado nesse aspecto, então eu vou deixar aqui a música My Favorite Things e vou deixar também a primeira música do disco A Love Supreme,
que tem motivo pra caramba e muito desenvolvimento de motivo. Essas duas músicas são ótimas pra você reparar nisso. Então é uma coisa que vai ajudar no seu vocabulário, é escutar isso com atenção. Escuta mais do que uma vez, escuta várias vezes. Essa é uma das atividades da aula. Pra você escutar o My Favorite Things com consciência, eu quero que você tire a melodia dela no baixo também. Então, atividade número 1, prática, eu quero que você me mande o vídeo da melodia do My Favorite Things. Por que eu quero que você faça isso? Pra você ouvir o solo dele e entender, é preciso que você saiba a melodia. Senão o solo não faz sentido. Uma metáfora que eu sempre uso é o seguinte: você já deve ter visto um solo do Pipoquinha. Por exemplo, ele vai tocar a música Xodó, que é uma música que você conhece, e aí ele faz o solo, e aí você entende tudo. Aí depois os caras vão tocar um jazz, e aí você não entende nada. Por quê? Você não conhece a canção. Então o primeiro passo é conhecer a canção. Quero que você tire a melodia dela no baixo, que é o... Essa é a melodia do A. Depois repete, depois vai ter o A, que vai ser sobre a tonalidade maior, e depois tem um B. Então eu quero que você tire essa melodia inteira. Pode me mandar em vídeo, pode mandar lá no grupo, eu quero ver se tá certo, se tá bem legal. Com isso você conhece a melodia da música. Depois você pode ouvir o solo do Coltrane e ver o que ele faz em cima, o que ele usa de motivos, o que ele reaproveita da melodia. Vai te dar uma consciência bem melhor. Então tenta ouvir essas duas músicas do Coltrane, tentando identificar o que é uma nota, o que é um motivo, o que é uma frase, o que é uma melodia e o que é o solo inteiro, quando ele acaba e volta realmente no tema no final. Quando ele realmente terminou de solar, porque depois as outras pessoas solam também. Então isso é bem interessante para você ouvir, tá bom? Bom, e como é que a gente organiza essas melodias, né? A gente vai fazer as organizações motívicas, que são essas duas que estão na tela agora, que é a sentença e o período. Isso tem muito a ver com aquela coisa da poesia, que você vai ter a rima, sabe? Por exemplo, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí você lembra, não sei se você já teve essa aula no colégio, mas você vai vendo o soneto, é a forma A, B, depois A, não sei o que lá, não sei exatamente, não lembro exatamente como é que é. Mas na música você vai ter esses dois desenhos melódicos, basicamente, que vão compor as melodias das músicas, que é a sentença e o período. A sentença, basicamente, é quando você toca uma coisa e depois repete ela para depois desenvolver. Então você toca uma melodia, por exemplo, repete, diferente, né? E aí desenvolve. Viu que eu toquei uma ideia? Viu? Isso é uma grande sentença também. Então, ele não só repete a ideia dentro da ideia, como repete a ideia no macro para depois desenvolver. Então, todas as melodias que você conhece, você pode analisar, você vai ver que vai cair ou no período ou na sentença. Como que fica o período? Ele é um pouco diferente. Você toca uma ideia para depois abandonar essa ideia, você vai tocar uma outra ideia, mas depois no futuro você volta para ela. Você reparou alguma coisa? Que é o seguinte, a repetição é muito importante para o solo ter sentido, para você criar uma melodia que faz sentido. Você não pode criar uma melodia assim, né? Por exemplo. Canta essa melodia que eu fiz. Não tem como, né? Não tem como memorizar isso. Porque foi A, B, C, D, E, E, F. Então, quando você organiza em A, B, você repetiu a ideia inicial. Isso já ficou na cabeça da pessoa. Quando você faz A, B, você tocou uma ideia, você desenvolveu ela depois, e depois você volta, isso também dá uma sensação muito boa na cabeça das pessoas que estão ouvindo, porque parece que tem um sentido musical. Parece que você fez uma frase com começo, meio, fim. Então, é isso que a gente vai testar nessa aula. Eu quero que você identifique períodos e sentenças nessas gravações do Coltrane e também quero que você faça um exercício. A gente vai tocar a escala pentatônica menor e a pentatônica blues em sol. E eu tô deixando aqui uma tabela com a formação dessa escala. Eu imagino que todo mundo que entrou nesse curso sabe essa escala. E o que a gente vai fazer? A gente vai tocar em cima do blues. Eu vou passar aqui uma base do blues em sol e eu quero que a gente improvise em cima dela. Tenta improvisar um chorus inteiro apenas usando sentença. Então você vai ter uma ideia, repete ela para depois desenvolver. Você tem uma ideia, repete para desenvolver. Tem uma ideia, repete para desenvolver. Por exemplo,
uma ideia, repeti, depois eu desenvolvi. Tenta fazer período também. Por exemplo... Viu? Então o que eu fiz? Tive uma ideia, abandonei, voltei pra ela. O período eu considero mais difícil, porque você tem que lembrar de um negócio que você já abandonou. Então tem que ter uma memória bem legal pra você voltar naquilo que você estava fazendo. Então o exercício é tocar em cima da base do blues, faz um chorus inteiro com sentença, faz um chorus inteiro com período, me manda o vídeo, eu quero ver se tá legal. Bom, vamos ao mandamento número 1 desse curso aqui. Não pode começar a pentatônica desse jeito aqui, ó. Não pode fazer solo assim. Não pode fazer solo assim. Ah, escala menor? Não, não pode mais. Vai ter esse meme aqui, ó, que você tá vendo na tela. Esse é o solo seu até ontem, mas ele vai parar de ser assim. O solo meu também era assim. Mas o que acontece? Vamos parar de tocar tônica. Tá proibido tocar tônica no solo. Por quê? Você já sabe tocar tônica. Você já sabe, a música tá em sol, vamos começar a penta em sol? Meu, isso aqui é coisa de iniciante. Você não vê nenhum cara da hora começando o solo assim. Você não vai ver nenhum solo do Jaco que começa desse jeito. Nenhum solo do Patitucci que começa desse jeito. Nenhum solo do Marcus Miller. Talvez do Marcus Miller até tenha algum ou outro, assim. Mas você não vai ver a penta tão literal, assim, começando da tônica. Ele começa de uma outra nota sempre. Então é isso que eu quero fazer. Qual é a dica? Faça um intervalo para começar o seu solo. Então aqui, essa é a lição de hoje. Começa o solo com intervalo. Como assim? A música tá em sol. Eu vou tocar a penta em sol. Põe o dedo em sol. Mas toca um intervalo a partir daí. Então eu vou começar na sétima. Tá em sol. Mas eu vou começar na terça menor. Tá em sol, mas eu vou começar na quarta. Você sabe onde tá o sol. Você usa o sol como referência. Eu sempre falo pra galera abandonar as tônicas. O que acontece? A galera fica perdida, não consegue mais solar. Como é que eu vou fazer um solo sem cair na tônica? Putz, é impossível. Eu preciso da tônica pra me guiar. Sim, por enquanto sim. Um dia você não vai precisar mais. Mas o que acontece? Usa a tônica como referência e já tá com o intervalo. Mas não toca a tônica depois do intervalo. Tá vendo? Eu vou tocar o sol. Comecei na sexta. Tá bom? Tô em sol. Comecei na quinta. Então, pensa muito nisso pra você começar o seu solo, pra você acabar. E também pra quando for trocar de acorde. Por enquanto estamos pensando por centro tonal. A gente vai tocar só a pentatônica, né? O blues ele muda de acorde, você vai mudar de escala? Não. Vamos ficar só nessa escala. Porque o objetivo da aula de hoje é você desenvolver os períodos e as sentenças. Então eu estou isolando o fator da harmonia, não quero saber da harmonia. Toca a penta blues aí como se não houvesse amanhã, vamos ser felizes. Depois eu vou vir com um monte de problema pra gente pensar. Mas, por enquanto, eu quero apenas que a gente entenda o desenvolvimento melódico, como é que ele funciona, a organização dos motivos e tudo mais. Então, essa é a aula de hoje. Depois, no futuro, a gente vai começar a correr atrás dos acordes, a gente vai atrás da harmonia. Então, não vai ser mais uma escala. Um blues desse, por exemplo, na hora que vai pro segundo acorde, você vai ter que usar outra escala, vai ter que pensar diferente. Isso no futuro desse curso aqui, porque esse é o nosso objetivo, para te dar mais liberdade, para te dar mais recurso. Mas, por enquanto, vamos fazendo isso. E a gente vai improvisar também por centro tonal e tudo mais, então fica tranquilo que a gente vai evoluir com calma, tá bom? Então, nessa aula aqui, a gente viu como que é uma melodia, o que é uma melodia, como ela é organizada. Vimos como é um solo, tipos de solo, um solo vertical ou um solo horizontal. Por enquanto, vamos fazer um solo horizontal. A gente vai usar uma única escala e a gente não vai ficar pensando se mudou de acorde ou não. A gente tá usando essa escala aqui. Aí mudou de acorde? Não tem problema. A gente continua subindo nela, porque eu quero fazer os motivos, as sentenças e tudo mais. Mas logo no futuro a gente vai abandonar isso, então a gente vai fazer uma improvisação vertical. Quando mudar de acorde, você vai atrás desse novo acorde. E a gente vai usar nova escala, vai usar escalas artificiais, que é uma coisa que vai trazer uma sonoridade bem interessante. Mas para isso, primeiro eu quero que a gente tenha a questão dos motivos, das sentenças, das organizações melódicas bem claras na cabeça. Vimos também a organização motívica, como você cria uma melodia. Eu queria que você pegasse o seu repertório, pega, cara, uma música do Legião e tenta analisar. Você vai ver que vai ter período sentença. Pega uma música do Skank, você vai ver que tem período sentença. Pega uma música do Coltrane, pega uma música do Bach, do Beethoven, do heavy metal melódico, do funk carioca. Qualquer estilo que tiver, você vai ter a sua melodia classificada em período ou sentença. Ou é uma ou é outra, ou é uma melodia que meio que não fica na cabeça porque falta repetição. Acontece às vezes, por exemplo, tem música do Legião que é assim. Por que acontece? Ele fez o texto primeiro, depois ele faz os acordes e aí ele vai improvisando com a voz. Só que assim, ele não repete ideia, ele não faz porque ele tem que se adequar à letra. Então ele não pode voltar um pedaço ali e fazer de novo. O que acontece? É uma música extremamente difícil de decorar. Você só decora quando você ouve muitas vezes e quando você tem a letra na cabeça. A melodia não fica tão marcante assim.
para a melodia ser marcante, ela precisa dessas repetições. Então, aqui estão as repetições para você deixar o seu solo bem marcante, bem melódico. Essa é a ideia no começo. Você vai ver que tem mesmo solo fritado, né? Você vai ver um solo, às vezes, de um cara que tocou nota pra caramba. No meio disso, tem isso, né? Você vai ver o solo do Coltrane aqui, é um baita exemplo disso. Ele toca coisa pra caramba, mas tá sempre organizando em períodos e sentenças. As atividades que eu quero que você faça aqui, a principal de todas é você tocar período, sentença, em cima da pentablues, em cima do exercício do blues, em cima aqui do sol. É um exercício bem básico, bem fácil de fazer. Quero que você também tire a melodia do My Favorite Things, que é um standard de jazz. Eu quero que você ouça a versão original, então estou deixando aqui uma versão cantada bem básica para você conhecer a canção, conhecer a melodia. Pode tirar a melodia a partir dali, pode tirar de ouvido mesmo. Eu acho que isso é interessante, então. Para depois você ouvir a versão do Coltrane, que ele vai improvisar em cima disso. Mas é legal você ter essa melodia na cabeça para você entender o que o Coltrane fez. E também o My Favorite Things para você entender ali o que é um motivo, o que é uma sentença, o que é um período e tudo mais, tudo que a gente viu aqui de estruturação melódica nessa aula. Tá bom? Então, muito obrigado quem ficou até o final. Ainda temos vagas no curso, estará aberto até quarta. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo. As próximas aulas eu não vou colocar no YouTube de graça, elas estarão fechadas apenas para membros, porque a ideia desse curso, e o mais importante, é eu ver as pessoas tocando. Então, claro, vai ter o cara, né, que vai guardar o vídeo depois pra ele e tal, mas o vídeo não é tão importante assim, porque esse conteúdo aqui, se você procurar na internet, você até acha. Você não vai achar tão condensado assim na sequência que eu montei, porque eu acho que essa sequência tá muito especial, mas eu acho que o mais interessante é vocês fazerem os exercícios e eu ir dando os feedbacks, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até uma próxima.